Hoje vamos viajar pelo Alentejo. Estás a olhar para mim? Eu sei que tens uma costela alentejana. Pois tenho. Eu também tenho. Apesar de ser de Santarém, tenho uma costelinha alentejana, do Alto Alentejo, de Porto Alegre. Portanto, Está lá. Mas onde eu nasci foi no distrito de Santarém. E hoje vamos para o Alentejo. Vamos. Vamos ou não? Vamos. E como sempre, rubrica Espaço Nos Desentendemos. Todos os domingos aqui, a partir das 12. E hoje será, sem dúvida, uma linda viagem a Alentejo. Olho maroto, já foram meus, e agora são de outra, paciência deu. E agora são de outro, paciência deu. Uma vez mais, vamos viajar ao sabor da rúbrica Espaço Nos Desentendemos. Um espaço regular aqui no Portugalíssimo. Este espaço é uma verdadeira seleção nacional das linguagens marginais portuguesas, onde domingo a domingo, logo a seguir ao sinal horário das 12, estamos em diversas regiões de Portugal. Onde iremos falar também sobre palavras e expressões. Aqui fica o convite. Acompanhe-nos numa viagem linguística a Portugal. Vamos tentar perceber por que razão a língua portuguesa é tão rica e diversificada de região para região. E hoje vamos viajar, estar em direto com mais uma linda região, desta vez Alentejo. Desde a linda vila de Capção, no concelho de Mora, iremos estar à conversa com Joaninha Duarte, de Capção. Venha daí e venha viajar connosco ao sabor de Nos Desentendemos. Vila de Capção, embora de certa antiguidade e fundada, ao que parece, pelos Cavaleiros da Ordem Militar de São Bento de Avis, em data incerta do reinado de Dom Afonso II, posteriormente a 1211. Capção apenas teve a dignidade de vila no ano de 1578 e a outorga foral simultâneo concedido pela chancelaria de Dom Sebastião. O concelho foi extinto em 1836 e anexado ao de Pavia, passando 2 anos depois, simultaneamente com esta última povoação, a fazer parte integrante do concelho de Mora. Assim, Capção situa-se no coração do concelho de Mora, um vasto paraíso no Alentejo. A paisagem da região é marcada pela linda vila no centro e com campos de cereais em redor, pastagens e manchas notáveis de floresta de pinheiro, sobreiro e azinheira, também olival, vinha, culturas regadas como tomate, completam a imagem desta região. A vila de Capção, segundo a tradição, teve origem numa quinta denominada de São Salvador do Mundo, fundada pela Ordem de Avis. Em termos ambientais, Capção pode considerar-se como uma das regiões melhor preservadas de Portugal. Paisagem, fauna, flora, património histórico e identidade cultural fazem de Capção uma vila com uma personalidade única, valor que a distingue de tantas outras vilas alentejanas. Capção é reconhecida internacionalmente pela sua pista de pesca desportiva situada na Ribeira da Raia, pelos seus excelentes restaurantes, pelo seu vinho, feito em pequenas adegas em talhas de barro, segundo métodos tradicionais. Também é de realçar ainda que parte do território da freguesia pertence ao sítio
do Capção, uma área rede ecológica europeia. A seleção deste sítio prende-se com o facto de possuir valores naturais representativos da biodiversidade do território nacional e, por isso, importantes para a conservação da natureza ao nível da União Europeia. Vanessa, Sim, Zezé. vamos viajar pelo Alentejo? Vamos. Olha, eu hoje estou panraçudo, Estás porraçudo, Zezé. mas corre por gosto, mas quem... Corre por gosto na canção. Ah, isso mesmo. Então vamos apresentar a nossa convidada hoje? Vamos, claro que sim. Mano, tem Capção grande, não. Não tem? Não, é de Vila de Capção, Concelho de Mora. Mora, não é Amora. Moura, é Mora. Amora. Não, Mora. Mora só. Mora, não é Moura. Não é Moura. Joaninha Duarte é alentejana, enxertada de ribatejana e açoriana. Tem uma longa e extensa biografia, Vanessa. Tu estás a ver a A4, está cheinha, não está? Está 4. Meu Deus, Cheinha. como é que pode ser um alentejano? Tem tempo para isto tudo? Tem sempre, já não tem sempre o tempo para tudo. Mas como tinha dito, Joaninha Duarte é alentejana, enxertada de ribatejana e açoriana. Fez bacharelato em Educação de Infância, licenciatura de Educação, especialização em Animação Sociocultural, pós-graduação de Literaturas Românicas, Modernas e também Contemporâneas. Mestrado também em Estudos Portugueses, Universidade Nova de Lisboa, e também finalizou o seu doutoramento em Ciências de Educação e Formação de Adultos no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Foi coordenadora pedagógica de Ludoteca e responsável pelo grupo de animação do livro e da leitura da Ludoteca da Casa da Cultura de Mora. Foi responsável também pelo projeto educativo do Fluviário de Mora, foi distinguida pela Câmara Municipal de Mora com a Medalha de Mérito Municipal, enfim, é professora, cooperante de literatura tradicional, professora de ensino superior da Escola de Educadores, também escritora. Meu Deus, como é que a Joaninha Duarte tem tempo para isto tudo, hein? Tem que ter, Zezé, tem que ter. Será? Claro, Pelo menos faz uma soneca debaixo da azinheira, claro. e aí sim. E à tarde como um queijinho, um choricinho no pão. E depois já, claro, assim tem-se tempo para tudo, né? Claro. Oh Clementina, vem à janela. Oh Clementina, vem à janela. Para ver se as tropas que vão para a guerra. Também é contadora de histórias e também escritora. Eles vão para a guerra, deixá-los ir. Publicou o Ato de Contar na revista académica Kid Novi da Escola Superior de Educação de Torres Novas, a abóbora nos contos tradicionais, contos de Entendentes e Estrelinhas, Apenas a Luz do Cal ao Canto do Lume, enfim, muitas obras e também, por último, a coautora do livro Histórias do Alentejo. Eu a pensar que o alentejano é devagarinho, não fazia nada. Não é devagarinho, não, Zezé. Afinal tem aqui uma biografia extensa. Claro. Meu Deus, estava aqui todo dia. Todo dia aí. Bom, vamos viajar ao sabor do Alentejo? Vamos. Vamos? Vamos. Então vamos cumprimentar, e estamos em direto desde a Vila de Capção. Capção. Esta. Olá, bom dia, Joaninha Duarte, seja bem-vinda. Haja muito bom dia, Zezé Miranda e Vanessa. Saúde também e abraço a toda esta terra desabafada que é Capção e o Concelho de Mora, que muito amo e que é muito bem habitado, digo já, e saúde também o vasto auditório da vossa rádio, claro. Muito obrigado, Joaninha. Agradeço a... Também
A companhia nesta... Também de saudar Sim. com um adágio, sabe? Um adágio que que aprendi desde muito menina e que diz que às brotas, nem às portas, em mora, nem uma hora, em Cabeção, nem um serão, em Pavia, nem um dia, em mal arranha. Portanto, é assim que eu vos saúdo. Muito obrigado, sim, agradeço a companhia. Nesta viagem nos entendemos ao sabor das expressões alentejanas. Enfim, Joaninha, eu a pensar que o alentejano era devagar, só queria dormir e comer um bom queijinho e um bom cacete e um bom vinho, bebendo um bom vinho. Afinal, a Joaninha Duarte tem aqui uma biografia que, enfim, de invejar todo o nosso querido e vasto auditório, e cheia de louvores, cheia de profissões, enfim. Eu nem quis ler isto tudo, porque não dávamos tempo para este programa, para este espaço. O que é ser coletora e investigadora, Joaninha Duarte? Olha, sabe, ser coletor é assim algo de muito especial. Eu comecei, posso contar uma pequenina história. Tenho uma vizinha aqui mesmo perto de mim, que é a minha vizinha Cascalha, que toda a gente conhece em Cabeção, e uma ocasião ela dizia: ora, esta, o gaiata, que não me diz bom dia, nem vizinha, nem prima, nem nada. Olha, eu até pensava que o gaiata era tão tocadinho, afinal, olha, aqui está. E então o gaiato passou por ela e disse: bom dia, ó prima vizinha. E ela ficou tão satisfeita, bateu-me à porta e disse assim: vizinha. E eu fiquei a olhar para ela sem saber o que é que havia de dizer. Digo assim: claro, então, mas porquê é que nós não devemos ser primas vizinhas? E depois lá me contou a história. É que, de facto, o meu filho passava a vida a dizer boa tarde e bom dia a toda a gente, e naquele dia nem passava de bicicleta e nada. E ela estranhava. E dizia: então eu sou prima dela, sou parente dela, sou vizinha dela. E o gaiato agora não me cumprimenta. Deixa estar que eu já engomo. E então lá me bateu à porta, e a partir daí eu aprendi uma coisa muito bonita. Aprendi que nós gostamos muito de vizinhar. Em Cabeção gostamos muito de vizinhar. E aprendi que vizinhar é viver em comunidade. Foi isso que eu aprendi na minha terra, desde moça, desde que andei no colégio, e conheci muita gente e aprendi a amar cada vez mais o Alentejo, e depois, já mais velha, trabalhando, felizmente, tive sorte, embora tivesse alguns anos vivendo por outros lugares, tive que ir descer para outros lugares, mas felizmente fui daquelas pessoas que pude regressar à minha terra e trabalhar nela durante muitos anos. Portanto, ser coletora é ter um olhar curioso para um lugar de conservação. Foi o que eu vi. Portanto, eu vi que o Concelho de Mora não era só um concelho especial porque ele pertence, e sobretudo Cabeção, aquela zona ali toda florestal, pertence à Rede Natura 2000, portanto é um sítio de reserva natural, digamos, não é? Mas também é um lugar de conservação de oralidades que são heranças vivas e que andam na boca e nos corações, portanto, das pessoas, não é? De Cabeção e de todo o concelho e de todo o norte alentejano e central, e também do Alentejo Central, por aí fora. E foi esse gosto que me levou a ouvir, a escutar as pessoas. Lembro-me uma pequenina história muito curiosa. Portanto, eu tinha estudado, já era mais crescidinha, tinha já estado a viver nos Açores, e quando regresso novamente a Cabeção, ouço a minha titoda dizer assim: olha esta porqueira, aqui toda suja com lismos. E eu cá a pensar: olha a minha tia, eu até pensava que a minha tia era uma mulher culta, afinal está-me a dizer, em vez de dizer limos, está-me a dizer lismos. E eu disse assim: tia, é lismos que se diz? Filha, sei lá, eu quero limpar esta porqueira que aqui está toda. Pronto. E então percebi por ela que cada vez que havia água límpida e da qual eu poderia beber, havia muitos lismos ou limos, porque se pode dizer das duas maneiras. Está a ver? Foi este escutar e este olhar atento
que eu tenho um gosto enorme, sou capaz de estar a ouvir as pessoas, portanto, sei lá, uma tarde inteira, uma noite inteira, portanto, tenho um gosto enorme de as ouvir, e muito curioso quando as ouço, ou quando eles estão dispostos a contar, porque também com eles, com a minha gente, a cabeçaniense, eu aprendi que nós todos nos podemos contar, portanto, desde que queiramos, todos nós podemos ser contadores de histórias, basta querermos contar. Exato. E então eu ouvi-os, e os homens deixavam de falar de futebol, ou da Manhã da Terra, ou as mulheres deixavam aqueles comentários, como sabe que o mulherio, quando começa a falar na vida alheia, começa na lua nova, acaba na lua cheia, não é? Pronto. Deixavam também aqueles, enfim, as conversas, e depois rendiam-se à beleza das narrativas, está a ver, do João de Calais, do Touro Azul. O Touro Azul era um conto que nos anos 50 andava tudo parvo, segundo os testemunhos, portanto, das pessoas que eu recolhi, andava tudo parvo com essa história, era quase como uma novela, deixavam para outro dia, portanto, são narrativas de grande fogo, e toda a gente tinha tempo e devagar, não é, para as ouvir. E depois havia uma coisa especial, encantatória, é que cada vez que nós ouvimos essas narrativas e as pessoas as narram, por isso é que eu acho muito belo, nós revisitamos a nossa infância, sabe? Claro. E isso faz-nos muitíssimo bem. Será com certeza numa próxima oportunidade termos aqui a Joaninha Duarte aqui em estúdio para falarmos de tudo isso, de todas as suas histórias, de todas as suas investigações e, claro, de todas as suas obras que escreveu até hoje. A Joaninha Duarte é uma mulher multifacetada. Além de esposa, bem, tem a sua carreira profissional. Mas que mais ama na vida? O que é que eu amo mais na vida? Bem, eu creio mesmo que são os meus filhos e a minha família, o meu marido. Muito honestamente, a seguir os meus filhos, e depois amo muito a minha terra. Eu amo muito as pessoas de Cabeção e do Concelho de Mora, muito mesmo, porque também as conheci, porque também me senti amada. Tive também felizmente, as circunstâncias também aconteceram e se propiciaram para que eu desenvolvesse muita coisa, mas e com eles eu aprendi uma coisa que eu gosto muito, que é ser contadora de histórias. Eu gosto muito mesmo de ser contadora. Sabe que do coletora, pegando só no ponto anterior, porque eu também aprendi isso, não é? Exato. Quando canto e quando os homens cantam, porque no Alto Alentejo já acontece uma coisa muito curiosa, que é diferente do Baixo Alentejo. Baixo Alentejo são coros de homens a cantar. Felizmente agora também já vão havendo, não é? Tivemos aqui as cantadeiras da alma alentejana. Ora, muito o bem. Alentejo não tem fim, o Alentejo a 3 tons. Que maravilha. Um belíssimo grupo, meninas lindíssimas alentejanas. Muito bom. Mas no Alto Alentejo são coros de mulheres e homens. Exato. E nós víamos isso nos cantos. Homens e mulheres cantavam, portanto, um começava com um mote e depois as outras pessoas continuavam. E, portanto, como eu estou a dizer, pegando só no mote de coletora para contadora, é assim, acontece uma coisa muito curiosa. Quem se faz contador de histórias, geralmente é porque depois também gosta de recolher património material, como hoje se diz, não é? Eu aprendi que eram tradição oral, que era a memória coletiva, ainda hoje, claro, se utilizam esses conceitos, exato, mas hoje nós dizemos que é património cultural e material, não é? Hoje, felizmente, já estamos familiarizados com essas terminologias. Mas eu aprendi como coletora, quando comecei a estudar estas coisas e a investigar, que na América, quando se dirigiu um coletor lá, ele começou, portanto, nos povos mais assim indígenas e mais próximos da terra, e perguntava-lhes: mas as vossas narrativas, as vossas palavras, a vossa fala, como diz o brasileiro, não é? Gostam de dizer a fala, a vossa fala é toda ela, só falam em água. E um dos senhores, um ancião, dirigiu-se para ele e diz assim: curioso, pois eu olho para as vossas palavras lá da Europa e eu só encontro uma palavra: amor, amor, amor. Sabe? É que cada povo fala daquilo que lhe falta. Sabe? Eu por isso essa é uma das razões que eu por isso talvez
me tivesse também feito investigadora, né? Querer a fundo, saber a fundo, adentrar-me nas narrativas e conhecer as diferentes texturas delas e percebê-las, não é? Claro. Pronto, e como tal fiz contadora. E fiz-me contadora porque eu felizmente tive a sorte, eu posso dizer, mas muita gente de Cabeção assim é. Nós tivemos a sorte, sabe, de pertencemos a uma geração que ouvimos muita tradição oral, ouvimos muitos contos, muitas histórias de vida. Era ali naquele governo daquele lar, ou borralho, ou chaminé, ou lareira, pronto, que, enfim, se preparava o dia que vinha aí, se contavam as coisas mais difíceis, difíceis da vida, se falavam dos problemas, pronto, era o finalizar de um dia, portanto era ponto de chegada e ponto de partida. E eu aprendi, portanto, o meu ouvido estava sempre colado à voz, sobretudo da minha titora, que por vezes era maviosa, muitas vezes é áspera, portanto, porém ela, como era solteira, na altura que eu era menina, ela casou já tardiamente, com 45 anos, com um homem, muito bom homem, portanto, a educação, o Manuel Pratos, tinha uma loja e ele depois casou. Ela tinha tempo, não é? Tinha tempo sobrava-lhe tempo, embora fosse uma mulher muito atarefada, cheia de biotude, pronto, mas como muitas mulheres, claro, de Cabeção, mas ela tinha tempo e dedicava-se aos sobrinhos. Não tinha filhos, e então contava-nos muitas histórias. Muitas histórias. E aí ficou coletora também e investigadora, vem daí, não é? Foi, exatamente. Foi mais tarde, esse gosto por recolher, mas acontece uma coisa curiosa, não é? Quando nós ouvimos muitas histórias, ficamos forrados, sabe? O nosso património interior enriquece. E ficamos com um gosto especial pela leitura, está a ver, com um gosto especial pelos livros, afinal que histórias é que moram aí nos livros? Eu só conheço as histórias que moram nos corações das pessoas, está a ver, e assim esse gosto começa-se a alimentar e a ampliar. Exato. Joaninha Duarte, o que é a paramiliologia nos falares das regionais? Muito rapidamente. Ora, bem, se falares a paramiliologia leva-me primeiro, antes de falar, a paramiliologia... Mas muito rapidamente, Joaninha. É uma ciência muito recente, que fala sobre os provérbios, essencialmente, e sobre as expressões idiomáticas. Exato. Portanto, claro que fala também sobre os ditos, sobre os oditotes, não é? Que são no fundo provérbios, mas que na sua estrutura frásica eles não chegam a completar uma preposição. Portanto, não é, por exemplo, como aquele que, sei lá, um provérbio que tem princípio, meio e fim, não é? Um ditote não é assim, que são aqueles que são mais populares. Exato. Sei lá, punhais cabeça de Jaquim Pais, quando a pessoa está irritada, punhais cabeça de Jaquim Pais, ou então a balé da ordem ao sol posto e cheguei cá com um bocadinho de sol, não é? Isto era uma expressão lindíssima, muito conhecida aí em Cabeção, que era o José Estevens que dizia, eu vim tão depressa, que ainda cheguei cá, quer dizer, já tinha o lusco-fusco já se tinha posto ao tempo, já estávamos quase de noite, mas ele diz que vim tão depressa e dizia, a balé da ordem ao sol posto e cheguei cá com um bocadinho de sol, hein? Pronto, está a ver que isto são os tais ditotes populares que pertencem muito àquela região e por isso eles ainda não são tradicionais, são populares, mas a paramiliologia é isto, portanto é uma ciência portanto recente, tem poucas décadas e que estuda nos falares alentejanos, estuda em particular as expressões idiomáticas e os provérbios. Joaninha, esta frase diz-lhe algo, a luz da cal ao canto do lume. Diz, a luz da cal ao canto do lume é o título de um livro, de um estudo que eu fiz, portanto, durante 10 anos, portanto, eu trabalhava na Casa da Cultura, devo muito aos colegas que, portanto, comigo trabalharam, e nós implementámos alguns projetos ao longo de vários anos e, portanto, fomos fazendo nas diferentes atividades que a Câmara Municipal e a Casa da Cultura promovia, nos diferentes vilas do concelho, e onde criavam-se as circunstâncias, portanto, apropriadas, fazia-se o reconto,
também procurávamos, portanto, por exemplo, promovíamos as desencamisadas ou as desfolhadas, portanto, recriávamos os ambientes. E aí depois favorecia, era propício à fala. Estão a ver? Esses ambientes eram propícios à fala. E depois eu felizmente fiz a recolha, eu tenho publicado 700 e poucos textos, mas eu recolhi mais de 1500. Mas antes de mim, já uma, por acaso, muito minha amiga, a Ricardina Pires de Pavia, já fazia esse trabalho. E eu também procurei incorporá-lo na Luz da Cala ao Conto do Lume. Aí a razão desta obra, não é? Como não percebi? Aí a razão da sua obra escrita. Exatamente, sim. Mas eu queria lhe dizer o seguinte: a Luz da Cala ao Canto do Lume, quando eu apresentei a primeira vez na faculdade, foi muito curioso, porque pensavam que era uma frase muito poética. Uma coisa que eu tinha inventado. E eu disse assim: não, esta expressão, Canto do Lume, anda na boca dos camposanenses, dos morenses, dos pavienses, dos malarranhenses, portanto, todas as pessoas que habitam, portanto, o Alentejo. É Canto do Lume, é uma expressão que nós usamos. A Luz da Cala era quando as mulheres, portanto, nós, como sabe, a mulher alentejana é muito aciada e limpa o que está limpo. E então, gostamos de fazer escaianças, não é? Gostamos de trazer tudo caladinho, arranjadinho, pronto. É uma característica, digamos. Joaninha, então, muito rapidamente. Para acabar a Luz da Cala, eu lembro-me que as mulheres da minha família e as minhas vizinhas diziam: ai filha, tu já viste aí a Cala, até parece que tem luz. Está a ver? E eu e as outras pessoas, eu só juntei as palavras, mais nada. Claro. Muito rapidamente, sei que participou no livro Histórias do Alentejo. Fale-me um pouco sobre este livro e a sua participação, antes de entrarmos já na viagem das expressões alentejanas. Muito bem, olha, então, é assim, Stories foi uma experiência muito boa, foi um convite do Luís Miguel Ricardo, um grande, como sabe, escritor, que Carlos Alberto Muniz chamou-lhe o escritor com sotaque, só que ele contaminou-nos, portanto, a nós e todos os outros autores dos Stories do Alentejo, também nos fez um pouco, enfim, escritores com sotaque. Nós também escrevemos, se der assim uma leitura, não é? Escrevemos com sotaque. E este livro, para mim, é muito especial, porque ele é um livro de viagens, portanto, é como a nossa língua, está a ver? A nossa língua é uma língua também de viagens, a língua portuguesa é uma língua de viagens, não é? E este livro começa com uma pequenina história muito engraçada, que o meu tio Pina dizia muitas vezes, porque ele viajava muito de comboio, e ele dizia: rapaz, eu não sei se o Zezé Miranda, enfim, conhece mesmo bem o Alentejo, porque para conhecer o Alentejo tem que ganhar 3 calinhos, sabe? Um nos costados, outro nas nalgas e outro na barriga. O dos costados é assim feito a dormir debaixo das azinheiras e dos sobreiros. Pronto. O das nalgas é de andar em cima das mulas, das bestas, dos burros, não é? Portanto, ia correr esse imenso Alentejo. E da barriga, pois é, só quem passou por essas farturas é que sabe. Era da fominha, não é, que se passava naquela altura. E, portanto, foi um desafio enorme, digo-lhe já. Eu creio que o Luís Miguel Ricardo, com esta ideia dele, ele é o nosso timoneiro, conseguimos mapear com histórias o nosso Alentejo, mas num roteiro, percebe? O livro é um roteiro. Exato. Não é? Portanto, eu creio que isso ajudou-nos também a unidade. Eu sinto muito aqui também a unidade da nossa língua, portanto ela une, não é? São esses falares regionais, portanto ela une o Alentejo, tanto o alto como o baixo, e claro, o nosso lindo país, língua, que é Portugal. Exatamente, que é Portugal. Eu aqui só queria fazer uma comparação. Este livro, eu tenho refletido bastante sobre este livro e depois sobre a nossa língua, e alargo os meus horizontes e olho também a unidade, não é? A unidade da língua portuguesa, por exemplo, que está em Moçambique, em Angola, no Brasil, não é? É a língua que une estes países, não é? Portanto, é a nossa língua e os nossos falares, não é? Que foi considerado por muitos uma arte menor, que no fundo também nos liga a nós, não é? Ela é no fundo a nossa sobrevivência, está a ver? Portanto,
representa um pouco isso. E eu gosto muito deste livro, até porque faz-me lembrar uma coisa muito interessante. Hoje os escritores ajeitam a escrita, ajeitam a sua forma de escrever. E repare, e descaracterizam muita coisa. Eu, felizmente, nunca se escreveu tanto como hoje, não é? Como sabe. Porém, eu sinto que aquilo que é escrito tanto pode ser escrito aqui como em qualquer parte do mundo. Exato. Agora, quando eu escrevo com os meus falares regionais, com os meus provérbios, com os meus ditos, com as minhas histórias, com os meus casos ou partes, eu estou a caracterizar-me, eu estou-me a contar a mim mesma. Está a ver? Isso tem outro sabor, porque a língua é viva. E ela também se faz, ela tem esta talagaça grande, que é o falar regional, não é? Que se torna um corpo vivo e depois transforma-se. E repare, eu fico feliz porque assim, quando olharem para nós, dizem, este é alentejano, este sabem caracterizar uma região particular de um país que é Portugal. Joaninha eu Duarte, alegro-me a saber, por exemplo, que somos 400 milhões que falam português, está a ver, no mundo. Eu acho isto uma beleza, não é? E, portanto, saber que nós nos preocupamos na nossa escrita em particularizar de alguma forma e dar visibilidade a uma região, eu penso que isso é muito, muito bom, não é? Joaninha Duarte, será que naquela terra desabafada, o Alentejo, com os pés no berralho, ao canto lume, a ouvir as histórias de Titoda, fez-se ouvidora e olhadora das imagens imaginárias que eram projetadas nas paredes das chaminé caiadas de branco e a tornou-a hoje também uma contadora? Sim, claro que sem dúvida. Claro, nós estamos sempre a contar. Alguma história, algum conto que nos queira contar, muito rapidamente? Estamos quase na parte final da nossa emissão, estamos quase no sinal dos nossos compromissos comerciais. Exatamente, pronto, olha, então é assim, eu queria deixar, portanto, só duas histórias muito pequeninas, mas queria lembrar uma coisa muito bonita que Fernando da Costa, o escritor Fernando da Costa, explica e que fala do triângulo da luz que é a nossa língua. E ele diz que Camões deixou-nos a língua. O Fernando deixou o sentimento e a Amália a voz. Não é? E eu creio que nós, com todas as histórias, falamos, a nossa voz é o altifalante da nossa alma. E então, eu tenho uma alma alentejana, embora eu já tivesse viajado por outros sítios, mas faz-me lembrar sempre histórias daí, não é? Quando o meu avô viajava de comboio, ia pagar o dízimo aos pintos do Algarve, e no regresso um homem olhou para ele assim meio desconfiado e disse assim, mas o homem deve ter uma veia salobra de água na cabeça, o homem está a ler o jornal de pernas para o ar. E perguntou-lhe, homem, você já viu, tem aí o jornal de pernas para o ar? E ele disse assim, olhou bem, não é, meu avô, olhou bem para o outro e disse assim, homem, até que tem lá isso, então ao direito todos leem. Pronto, esta foi uma pequenina, outra que eu acho também uma ternura. Joaninha Duarte, mas muito rapidamente, que são neste momento 12 horas e 37 minutos, às 12 horas e 40 temos os nossos compromissos comerciais. Ainda vamos para as expressões alentejanas. Muito bem, então só esta mesmo, muito pequenina, um casal aí de Cabeção, houve uma contenda e eles foram servir de testemunhas, portanto, ao tribunal a Arraiolos. E, enfim, foi resolvido o assunto e à noite a mulher na cama, está a ver, era tudo, os quartos, ouvia-se tudo uns quartos para os outros, porque o telhado era de telha vã, e ele dizia, a mulher dizia para o homem, ai homem, há tanto achas que os senhores doutores juízes sabem ler aí? E o homem deu umas voltas na cama e depois, não é verdade, como o homem da casa disse assim, homem, mulher, deixa lá essas coisas, até eles são como a gente, uns sabem ler, outros não. Joaninha Duarte, nosso espaço nos desentendemos, como tinha dito, são 25 minutos, era-nos a nossa conversa. Bem. É uma conversa espetacular que estamos a ter, não é uma entrevista. Eu adorava estar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas consigo. Claro, muito porque estou
estou a gostar imenso, mas vamos já de seguida para as expressões alentejanas. Que tal? Sim, senhora. Muito bem. A Vanessa hoje veio para o estúdio desorulhada. Ai, pois é. Não pode vir. Desculpe lá, mas não pode. Nenhuma mulher pode andar desorelhada. Ou seja, é como andar nua. Oh, Vanessa, não pode. É só No hoje. Alto Alentejo, no Alentejo, em Cabeção, as mulheres não podem andar sem brincos. Carambolas. As carambolas são pássaros, não é? E, portanto, as pessoas gostam muito de dizer saiam da frente, desapareçam, como que a dizer, olha lá, fujam carambolas. Portanto, carambolas são pássaros. Eu hoje vim para o estúdio como manda a sapatilha. Pois é, isso é como o homem de trono. Veio de ponta em brinco, veio muito bem vestido. Alarves. Como? Alarves. Pois isso é, os alarves são aqueles que são os ordinários, não é? Não são respeitadores. Não pode, não é? O homem não pode ser nem a mulher. Alarve, Claro. não é? Cabilosa. Cabilosa é opiniosa. Não é? Uma pessoa é tão cabilosa, olha para aquela casa toda limpinha, toda arranjadinha, tudo. Portanto, é uma pessoa muito, enfim, refinada nos seus atos e nas suas limpezas. Eu tirava era as peças do meu saco, da minha mochila. Tirava as peças são os chouriços, enfim, podem ser, portanto, o chouriço, ou então na caça pode ser os coelhos, aquilo que eu cacei, não é? Exato. Fruto do meu... Mangar. Mangar, o Zezé Miranda está a mangar comigo. Está a brincar comigo, está a gozar comigo. Anhora. A Nhora, isso é... A Nhora anda mesmo perdido. Isso anda aí completamente fora da graça de Deus, não é? Anda mesmo... Antes do Alentejo, o pão de trigo era o conduto pão de milho. Sem dúvida. As pessoas não tinham que comer, não é? E, portanto, a pobreza era muita. E, portanto, o pão era conduto de outro pão. Exato. E o milho era aquilo que mais se comia. O trigo já era refinado. Deliterada. Como? Deliterada. Sim, é alguém que precisa, enfim, de se cultivar, de se tornar mais letrado, de ler, de ouvir, porque desliterado é uma pessoa, desiliterado é uma pessoa que não sabe ler, que não sabe, é um analfabeto. Atenção, que os pastores diziam, você não sabe ler. E eles dizem, eu só sei ler, que é ler no céu, menina. Pronto, mas isso é a cultura, não é? Que é enorme, Claro. dessas pessoas. Joaninha Duarte, estamos mesmo na parte final. Havia muitas expressões para falarmos, não houve essa oportunidade. Se alongámos um pouco mais na conversa e chegámos ao fim da nossa viagem alentejana ao sabor das expressões portuguesas, nos desentendemos. Agradeço mais uma vez. Estamos juntos na mesma equipa, no mesmo projeto, na mesma viagem. Agradecemos a sua companhia, foi interessante e claro, esperamos então para contar as histórias verdadeiras e por completo um dia destes aqui no Portugalíssimo. Foi isto, nos desentendemos, falarmos de algumas expressões portuguesas, neste caso no lindo Alentejo. Feliz domingo para si. Muito obrigada, bem-ajam, está bem, e também dou a minha baladiça, celebrando os vizinhos, os primos e todo o povo de Cabeção e todo o vasto auditório. E bem-ajam também aí na rádio, está bem? Muito obrigado, Joaninha, esperamos por si na próxima. Muito obrigada, até à próxima. Alentejo. Vanessa.